e aí fez parte de um movimento de construção do Olímpico, de ser quem você é dentro do estádio. Foi uma loucura, né? Todo mundo vaiava, todo mundo queria matar nós, né? Jamais na minha vida achei que teria essa coragem, nunca nem passou pela minha cabeça de falar abertamente, publicamente. Em plena ditadura militar, eu não tinha me dado conta antes de nós fazendo esse agito todo. Nos anos 70, Porto Alegre era uma cidade de contrastes. Sob a repressão da ditadura militar, com censura e vigilância, emergia uma cena cultural efervescente. Universidades, teatros e bares tornaram-se espaços de resistência e debate. Isso era visível ao andar pelas ruas, numa região que ficou conhecida como Esquina Maldita, que ficava de frente para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo. Jovens, estudantes, artistas e intelectuais se reuniam para discutir política, cultura e arte. As autoridades consideravam o lugar, que abrigava 4 bares, como um local de reunião de elementos potencialmente subversivos, e por isso o apelido de Maldita. Foi nesse mesmo contexto que começou a emergir uma cena LGBT+, que encontrava na noite, nas festas e nas rodas de conversa espaços possíveis de existência. A abertura de boates gays, a publicação do Lampião da Esquina, o primeiro jornal homossexual do Brasil, e debates políticos começavam a romper o silêncio. Nesse clima tenso, mas pulsante, movimentos pioneiros da comunidade LGBT+, ganharam força no sul do Brasil. A gente começa a ter bares, começa a ter boates, mesmo nos espaços públicos, assim, um aumento da circulação de pessoas LGBTQIA+, de forma um pouco mais visível, um pouco mais transparente naquele contexto. Mas, ao mesmo tempo, não é qualquer lugar. Há uma série de cerceamentos, há, sim, muita violência, há um receio, há a formação de guetos no sentido de criar espaços de proteção ali pelo próprio coletivo. E foi nessa cena que um cara talentoso dava seus pulos na vida artística tentando fazer seu trabalho valer a pena. Ele vivia de música e de Grêmio. Saí de Passo Fundo em 1967 e fui para Porto Alegre porque eu sou cantor profissional também. Eu me apresentava na TV Piratini. Tinha um programa todo sábado que chamava-se Almoço com as Estrelas. Então eu fui uma, 2 vezes lá e eles gostaram da minha apresentação e me contrataram. Daí eu mudei para Porto Alegre e comecei a cantar. E um dia eu fui sair para a noite em Porto Alegre e fui conhecer uma outra boate que chamava-se Flowers. Era uma boate totalmente gay. Era sempre lotada. E eu fiquei curioso com aquilo ali. Eu digo, poxa vida, olha aí. Ó. Aí comecei a frequentar mais constantemente a Boate Flowers e fiz amizade com o proprietário. Um dia eu disse pra ele, quem sabe eu dirijo essa boate pra ti. Fiquei um fim de semana trabalhando lá. Ele gostou, né? Aí me contratou. Um dia eu resolvi que não dava mais pra mim ser gerente, nada. Eu tinha que ser dono, né? Comprei uma boate. Chamava-se Coliseu. No centro de Porto Alegre, a Boate Coliseu era mais que um espaço de festa. Era um dos poucos lugares onde a comunidade LGBT+, podia existir com um pouco mais de liberdade. Frequentada por artistas, transformistas, travestis, músicos e intelectuais, a casa lotava e se tornou símbolo de resistência. Foi com as ideias do Volmar que ela rapidamente se transformou no centro da vida noturna alternativa da cidade. E uma das atrações da boate, eu colocava os rapazes, tudo garotos, né? Falei fazer umas jaulas, 4 jaulas, uma em cada canto, eles dançando, muitos deles não se assumem. E lá eles ficavam desesperados, ficavam loucos por causa dos rapazes lá, só de tanguinha dançando. Eu vou fazer o Miss Brasil. Peguei e fiz Miss Brasil. E aí foi um estouro de sucesso. Eu trouxe a Rogéria, a Valéria, todo mundo, os principais travestis do Brasil eu trouxe. E o pessoal do Grêmio mesmo ia lá. Inclusive, o Tele Santana foi o técnico do Grêmio na época. Ele foi lá porque tinha uns jogadores que, eu não posso dizer o nome, né? Se eu vou me processar, que iam na boate e eles queriam pegar, dar um flagrante. O Emerson Ferretti foi um dos grandes goleiros do país. Ele defendeu o Grêmio nos anos 90, foi eleito o melhor do Brasil em 2001 e hoje é presidente do Bahia. O Pelé já foi pra lá trocar uma ideia com ele. E o seu maior ato de coragem veio só em 2022, quando ele se tornou o primeiro ex-jogador da elite do futebol brasileiro a revelar publicamente ser gay. Um gesto raro e histórico num ambiente que ainda impõe o silêncio.
Eu percebia o preconceito na sociedade de uma forma geral, mesmo criança, e muito mais dentro do futebol. Então isso jamais passou pela minha cabeça de falar abertamente enquanto atleta. Pelo contrário, a decisão sempre foi de esconder o máximo que eu podia para poder sobreviver dentro do futebol e sobreviver na sociedade de uma forma geral, né? Durante a ditadura, ser gay no Brasil era viver sob constante ameaça. Na época, a OMS ainda listava a homossexualidade como doença, mas não havia nenhuma lei específica que criminalizasse ser gay. Só que isso não impedia as detenções. A chamada Lei da Vadiagem era usada como pretexto para prender quem fugisse das normas morais da época. A Delegacia de Costumes era uma unidade policial inteiramente dedicada a controlar e reprimir o que era considerado desvio de costumes e que incluía a homossexualidade. Batidas em boates e bares eram frequentes. Detenções em massa e ações batizadas de Operação Boneca ou Operação Limpeza eram um instrumento de higienização moral que perseguia prostitutas, gays, lésbicas e toda a comunidade LGBT+. Expressar afeto em público podia terminar em cadeia, espancamento ou o que chamavam de tratamento corretivo. Era um tempo em que existir fora do convencional era por si só motivo para repressão. Inclusive, eu levei minha família lá. Eles eram meio preconceituosos também. Eu levei meu cunhado, minha irmã, os amigos deles, no fim, todo mundo ia. Mas nem todo mundo podia entrar. Mulher não entrava, era muito difícil entrar. Elas não iam, não gostavam, né? Porque ficavam com medo de perder os namorados. E isso aí para nós foi uma loucura. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, em plena ditadura militar, eu não tinha me dado conta antes, nós fazendo esse agito todo. Em meio a tudo isso, o futebol seguia. Em 77, o Grêmio não vivia um bom momento. Com quase uma década sem ganhar um título e vendo o rival conquistar campeonatos estaduais consecutivos, a paciência dos torcedores estava perto do fim. Algo precisava mudar, e o Volmar entendeu que essa mudança precisava começar nas arquibancadas. Eu sempre gostei muito de futebol, e eu sempre fui muito gremista, mas gremista doente. E um dia eu fui no jogo do Grêmio, do Campeonato Gaúcho, saí decepcionado com a torcida. Tinha torcida organizada, tinha Força Azul, tinha Auriculara, que era oficial do Grêmio, e fiquei decepcionado com a animação. Ninguém se animava, nada. O Grêmio estava lá para baixo. Aí eu saí do jogo pensando, mas eu vou montar uma torcida organizada aqui também. Mas daí eu pensei, mas como que eu vou montar se eu não conheço ninguém aqui? Quando cheguei na boate eu me lembrei, sim, mas eu posso fazer uma torcida com o público que frequenta a boate, que era o público gay. Eu lembro da Coliguei, de ouvir falar da Coliguei, mas eu tive efetivamente um contato maior a partir do momento que eu entrei na escolinha do Grêmio, que foi com 8 anos de idade, e eu era muito criança, então sabia da existência da Coliguei, ouvia alguma coisa que era de torcedores assim, que eram gays, mas aquilo não me dizia muita coisa. Coliguei foi a primeira torcida organizada assumidamente gay do mundo. Era um ato de afirmação. Num espaço historicamente hostil à diversidade, um grupo de homens gays ocupou as arquibancadas com orgulho, com bandeiras e com muito barulho. De início, muitos dos membros nem se interessavam ou entendiam futebol. Aos poucos, ocupar esse espaço se tornou uma forma de humanizar essa comunidade que convivia com estigmas cruéis. Para isso, a Coliguei criou seu próprio jeito de torcer, que era bem incomum para a época. Eles chegaram a ser mais de 150 integrantes organizados que viajavam para onde quer que o Grêmio fosse, ocupando estádios com coreografias e músicas. Mandei fazer as faixas, tudo coliguei, mandei fazer caftas com as palavras das letras do Grêmio, né? E botei no pessoal, mais o resto que se fantasiavam de tudo que era coisa, elas mesmas criavam. E aí nós entramos no jogo contra Santa Cruz, e foi uma loucura, né? Todo mundo vaiava, todo mundo queria matar nós. E eu não tinha noção daquilo, mas daí veio, todo mundo vai pra junto de nós, queriam bater em nós. A polícia veio, a agregada veio. Aí eu fui, conversei com eles, com o comandante e tal, e eles nos deram total segurança. Tudo dizia que ia dar errado. Uma torcida gay tentando ocupar estádios dominados por machismo num país repressivo não podia durar muito, mas o improvável aconteceu. A Coliguei não foi rechaçada. De início, alguns até torceram o nariz para aquele grupo diferente, mas ao contrário do que muita gente esperava, eles foram aceitos pela torcida do Grêmio. A polícia nunca interveio ou reprimiu, e se algum rival ousasse provocar, o recado era direto. O Volmar pagava aulas de karatê para os integrantes que quisessem aprender a se defender. Com o tempo, a Coliguei se tornou uma atração à parte nos jogos. Eles organizavam verdadeiras performances nas arquibancadas, com faixas, fantasias e até uma charanga própria. E aí o Manga, que morreu há poucos dias também, era o goleiro do Grêmio. Aí o pessoal, com tanga ou sem tanga, queremos o Manga. Aonde o Grêmio ia, nós íamos atrás sempre. Chegávamos primeiro sempre. No fim, acabou sendo a atração dos jogos do Grêmio,
a Coliguei. Muita gente ia no jogo só para ver a Coliguei, não para ver o Grêmio. Toda a renda que ia para a boate eu pegava e botava no Grêmio. Por isso que me dá uma pena louca quando eu vejo o Grêmio daquele jeito, aquele estádio. A Coliguei fez parte de um movimento de construção do Olímpico, de coragem, de ser quem você é dentro do estádio e não ter vergonha disso. Um ato de amor ao Grêmio mesmo, que estavam ali para torcer pelo time e cantavam o tempo todo. Mas era único, assim. Eles se dispunham às brigas, então eles enfrentavam os outros rivais. Eles também torciam muito, eles chegavam cedo no estádio, eles estavam presentes em todos os jogos, eles eram muito animados. Tudo isso faz com que eles sejam respeitados como torcedores. Um dia o presidente Figueiredo veio a Porto Alegre e veio no Grêmio. Quando ele chegou no Grêmio, nós dissemos, vamos atacar agora, vamos homenagear o presidente. Não quiseram deixar, nossa, hein? Daí uma das bichas pegou e foi pra frente, pegou e entrou. Elas eram metidas, né? Então sentiam o perigo. Aí subiram cantando. Aí o pessoal veio, a segurança, e o Figueiredo mandou deixar que entrasse. Aí entraram. Aí foi aquela loucura, né? Foi mais uma das loucuras da Coliguei. Foi um sucesso maravilhoso, você não pode imaginar. Em 1977, o Grêmio voltou a levantar uma taça. Depois de anos na fila, o título do Gauchão veio com festa dentro e fora de campo. Nas arquibancadas, era o ano de estreia da Coliguei. Não demorou muito para que o restante do estádio fizesse uma ligação entre a nova torcida e a boa fase que o Grêmio inaugurava. Aquele título não só quebrou a seca, como abriu o caminho para uma nova era, que culminaria no Mundial de 83. Por isso, a Coliguei carregou um apelido que nasceu ali com razão, a torcida pé quente. Paulo, doutor da Vicente Mateus, que representa o Corinthians, nos convidou para ir para São Paulo, né, torcer para Corinthians, porque nós fomos considerados a torcida pé quente. Coliguei pé quente com o Grêmio rumo ao campeonato, né? Aí o Grêmio fazia muitos anos que não era campeão e foi campeão naquele ano. Aí o Corinthians ficou mais feliz ainda, porque nós íamos, né? Fomos para São Paulo, fomos muito bem recebidos, total segurança, fizemos a torcida, foi um sucesso, publicações em todos os jornais, inclusive no New York Times dos Estados Unidos. Eu acho que, inegavelmente, o desempenho esportivo do Grêmio ajudou. Vitória no estadual, eu acho que foi fundamental. Se perdesse ali, talvez o discurso, como a gente costuma ver com frequência, né, de o time está preocupado com o preconceito, ao invés de pensar no futebol, poderia surgir. 2 para o Grêmio! Em 1983, o Grêmio vivia o auge, campeão da Libertadores e do mundo. Mas, ironicamente, foi também o ano em que a Coliguei chegou ao fim. Por razões pessoais, o Vomar precisou voltar para Passo Fundo. E justamente quando o clube estava no topo, muitos dos membros se dispersaram. Bancar uma torcida como aquela era muito caro, já que eles não aceitavam qualquer ajuda financeira do Grêmio. E até os ingressos para os jogos, eles mesmos que bancavam. Sem o direcionamento do líder, muitos seguiram novos caminhos, e a Coliguei encerrou as atividades. Até hoje, ela permanece como referência de pioneirismo para muitas torcidas organizadas e para muitas barras bravas. E claro, de também muita coragem para a comunidade LGBT+. Foi muito importante mesmo, porque muita gente se assumiu, muita gente que não assumia antes sumiu. Nós tínhamos toda a estrutura para fazer. Não é só juntar um povo e levar para o campo e gritar e cantar. Não era só isso. Se fosse só isso, nós tínhamos apanhado, tinha terminado tudo, não tinha acontecido nada. A Coliguei foi muito corajosa naquele momento em que surgiu, inclusive os jogadores tinham uma certa aceitação com a turma e era um período muito legal. Talvez hoje eu não consiga enxergar tanto. Vibrando, chorando, com o título mundial Interclube. Porque a Coliguei é muito associada na lógica da sociabilidade, na lógica da alegria, eles estão querendo apenas torcer. Isso é muito político, isso é muito relevante, isso não é pouca coisa, mas eu acho que se viesse associado a uma lógica política mais explícita, talvez a rejeição fosse maior naquele momento. Preconceito, sabe que sempre houve, isso aí não vou dizer que não houve preconceito, houve. Mas daí eram bem menos do que poderiam se imaginar, porque a animação, a alegria daquele povo era tão grande, que superava tudo isso. O fato da Coliguei ter surgido nas arquibancadas do Grêmio, em meio a um ambiente historicamente marcado por discursos de masculinidade e exclusão, carrega um peso simbólico difícil de ignorar. Nos últimos anos, os casos de homofobia no futebol brasileiro cresceram 76%, com 74 episódios registrados. Esses números mostram que, apesar dos avanços e campanhas, o preconceito persiste. O futebol, que eu acredito que ainda
ande 2 passos atrás ainda dessa evolução. Aquele ambiente ali do estádio muitas vezes é um ambiente muito primitivo ainda. A gente ainda ouve cantos homofóbicos no Brasil inteiro. A gente sabe que em diversos lugares em que o gaúcho joga, a gente ouve também cantos homofóbicos. Não é nenhuma surpresa que membros da comunidade LGBTQIAPN+, rejeitem, evitem espaços esportivos, em especial do futebol e dos estádios, pela rejeição que a maioria dessas pessoas sentiu em algum momento da sua vida, pela imagem que se tem desses espaços de violência física e verbal com relação a esse público. Hoje, por exemplo, eu frequento o estádio com a minha namorada, né? De montadas e tudo mais, a gente tem troca de carinho e eu nunca me senti uma invasora, assim. Pra mim, nunca aconteceu, graças a Deus, porque é um ambiente que eu frequento toda semana, independente se eu tô trabalhando ou não, se eu não tô trabalhando, a minha namorada tá comigo, e eu não quero jamais frequentar um ambiente em que eu não sou bem-vinda. Eu não sei se por eu ser mulher, existe uma aceitação um pouco mais tranquila, por um mundo machista que a gente vive, de que a mulher é um pouco mais tranquilo em relação a isso e que o homem é diferente no estádio. Eu não sei se um homem gay se sentiria tranquilo de andar hoje em dia, mãos dadas com algum companheiro, com algum namorado, noivo, marido, enfim. Há pouco tempo o Grêmio teve um pedido de casamento, né, de 2 mulheres também na arena e que foi super aplaudido. Eu aplaudi pra caramba, assim, na arquibancada, mas alguns murmurinhos tu ouvia, pra que isso e tal, precisava beijar, sabe? Aquela coisa mais, né, é muito ruim ouvir esse tipo de coisa. Eu jamais na minha vida achei que teria essa coragem, nunca nem passou pela minha cabeça de falar abertamente, publicamente, que existem atletas homossexuais, isso é fato, sempre existiu, né, no futebol, mas ainda hoje precisam se proteger, infelizmente. Boa parte da torcida acredita que a história da Coliguei quase não foi contada, seja por medo de virar piada entre rivais, seja pelo receio de enfrentar o preconceito ainda forte nas arquibancadas. O nome da torcida acabou ficando à margem da memória oficial, mas esse cenário tem mudado. Nos últimos anos, o Grêmio passou a revisitar essa trajetória com outro olhar. Ações no museu, menções públicas e reconhecendo a importância que a Coliguei teve não só para o clube, mas para o futebol brasileiro. O Grêmio, ele caminha passos de formiguinha para tirar um pouco a Coliguei do armário, digamos assim, né? A gente vê aí nos últimos anos um post aqui, um post ali, sempre em datas específicas, né? Do orgulho LGBTQIA+, enfim. Mas contar a história como ela deveria ser contada, a gente vê de uma forma muito mais independente do que da própria instituição, e eu acho que isso é um erro. A Coliguei é um pouco uma referência de inspiração. E mesmo hoje em dia, quando a gente vê alguns grupos tentando se formar num outro desenho, numa lógica contemporânea que tem suas particularidades, a Coliguei ainda é uma referência de, olha só, eles deram conta de fazer isso lá na década de 70, lá na década de 80. Eu acho que o Grêmio, ele tem um espaço muito interessante de poder fazer isso por meio de um resgate histórico que outros clubes não têm. Outros clubes não têm uma trajetória de uma torcida gay como a Coliguei lá atrás para dizer, isso faz parte da nossa história. Primeiro que eu acho que eles precisam ter orgulho de terem sido tão corajosos naquela época, né, de fazer um movimento assim tão explícito. Até hoje o pessoal da própria diretoria nos pediu para se nós não teríamos continuar, né, com a Coliguei. Eu não tenho nenhuma resposta sim ou não, que na realidade eu sou meio louco da cabeça, né? Quase que eu voltei de novo.